Bom, gente, então boa noite. Sejam todos bem-vindos à nova edição do curso Moda Lab Mais do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeira produtiva. Nessa edição, novamente, temos o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de moda, sustentabilidade e empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas, que vão dividir conosco a sua trajetória, experiência, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre a moda. E hoje iremos receber a Daniela Truglio, designer e pesquisadora em biomateriais, com atuação voltada ao desenvolvimento de soluções circulares a partir de resíduos. Com experiência de 26 anos no mercado de acessórios, formada em marketing pela Fundação Santo André, com pós-graduação em engenharia de produção pelo Mackenzie e em ESG pela FGV, integrando visão estratégica, técnica e sustentável no projeto de criação. Então, seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Estamos obrigada. animados aí para ouvir sobre a Remimo. Isso, obrigada primeiramente pelo convite. Eu já acompanho o trabalho de vocês já há algum tempinho, né? A gente tem aí uma pessoa em comum que sempre está falando também dos projetos, né? Que é a Júlia Codonho. Então, já tinha uma admiração. Então, para mim, esse convite foi, assim, muito especial. Então, super obrigada pelo convite. E muito obrigada por todos vocês estarem aqui assistindo, né? Separando esse tempinho para poder ouvir um pouquinho aí da minha história, da minha trajetória, às vezes até uns perrengues, né? Que a gente não compartilha muito os perrengues no dia a dia ali, né? Mas nesse mundo de empreendedorismo, isso acontece bastante, né? Então, se quiser passar o slide. Então, como já me apresentaram ali brevemente, né? Então, assim, eu já atuo na área de acessórios há 26 anos. Então, eu comecei ali, assim, na adolescência. Eu comecei com 15 anos, hoje eu tenho 41. Então, eu tô aí nesse mercado, apesar de não ter nenhuma formação em moda, não é tudo sobre feeling, sobre experiência. Então, quero ainda fazer, né, algumas formações ali sobre moda, só que como a minha grande paixão tá na parte de desenvolvimento, eu acabo, eu vou ali, né, sempre pender para a parte do desenvolvimento, né? Então, as formações, elas parecem ser um pouquinho bagunçadas ali num primeiro momento, né? Pode parecer não ter nenhuma correlação, né? Mas no final, todas elas me ajudaram e muito, né? A criar tudo que eu tenho feito hoje em dia, né? E até mesmo para vocês entenderem esse movimento, né? Do empreendedorismo, eu ainda não vivo só da minha marca, então é, é uma decisão assim que precisa de muita estruturação. Eu comecei a marca sempre pensando ali como uma renda extra, como um complemento só, e nunca tinha parado para enxergar como realmente uma oportunidade de mercado, de negócio. Então, eu demorei um pouco para virar essa chavinha, né? Mas aí, quando eu consegui virar, eu comecei a realmente me dedicar a se organizar, a estruturar, criar processos, né? Então, eu estou aí nessa jornada, não digo formalmente, porque eu já tenho a empresa formalizada já há um tempo, mas assim, nessa busca pela estruturação aí há 3 anos e meio só. Então, às vezes a gente demora um pouquinho ali para amadurecer, né? Toda essa questão. Pode passar.
Então, eu vou contar um pouquinho do que é a Remimo, né? A gente é um laboratório criativo e circular, que a gente desenvolve alguns materiais que sempre está ali com aquela pegada de causar o menor impacto possível para o meio ambiente. Mais para frente eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei nessa linha de raciocínio, né, digamos assim. Então, a gente está aí atuando não só com a produção de brincos, anéis, colares, mas a gente também tem uma linha muito forte de educação. Então, a gente trabalha muito educação ambiental dentro de empresas. Tem sido bem significativo os resultados que a gente tem, né, com a educação ambiental nas empresas. A gente trabalha várias oficinas de ressignificação de resíduos, às vezes até de resíduos da própria empresa que tem ali, né? E é muito bacana porque a gente sabe que depois as pessoas saem dali, por exemplo, nossa, quando eu for comprar tal embalagem, tal produto, eu já vou pensar naquela cor, porque eu sei que dá para quando acabar o produto, eu vou transformar ele em outra coisa, né? Então tem sido bem especial mesmo. Pode passar. E hoje a nossa principal matéria-prima é a casca do ovo. Então a gente tem um biocompósito que, por exemplo, ó, esse brinco aqui é de casca de ovo. Ele é feito com a casca de ovo transformada em farinha e depois misturada com resina vegetal e coloração que é totalmente natural, que tem desde anil, açafrão, coloral, espirulina, argila rosa, argila vermelha, carvão ativado, até extrato de couve a gente usa. Às vezes casca de cebola a gente também usa, pó de madeira. Então, a ideia é realmente essa, que seja todos os componentes ali sejam naturais para que eles possam, no futuro, serem descartados adequadamente, né? Pode passar. O que eu acabei comentando, né, das biojoias, pode passar. E aí, tudo começou, não foi por conta, eu quero criar algo com a casca do ovo. Começou com um incômodo que eu vou contar para vocês agora. Pode passar. Então, quando eu comecei a fazer essa produção, até é uma história bem engraçada. É, talvez vocês são muito novinhos, vocês não vão lembrar disso, mas há um tempo atrás, há 26 anos atrás, ou até um pouquinho mais, existia um negócio que chamava Disque Biju, que você era em VHS, que você comprava pelo telefone um kit com vários tipos de pedrinha, de miçanga, de fios, alicates, e aí você recebia em casa esse kit e é, a fita VHS para você aprender. Eu vou falar um outro termo que muitos novinhos, vocês talvez não vão conhecer, o telecurso, era tipo um telecurso que a gente tinha de alguns anos atrás, né? E a minha amiga comprou esse kit. Não foi nem eu, mas como a gente era vizinha de muro, a gente sempre que voltava da escola, a gente sentava e ficava fazendo ponto cruz, tapeçaria, pintura de gesso, porque minha mãe sempre teve essa pegada do artesanato, né? E aí eu aprendi com ela. E quando deu um determinado momento, os pais dela resolveu ir embora para o Japão. E ela falou: o que que eu vou fazer com esse material? Ah, vou dar para Dani, que está sempre ali envolvida com os artesanatos, para ela poder aproveitar. E aí foi onde eu comecei. Então, eu comecei por ali. Não me dei muito bem com as miçangas, eu sou muito atrapalhada, eu derrubo tudo, aí caía tudo ali com as coisas todas no chão. Nossa, era caótico. E aí eu resolvi
trabalhar mais com miçangas, e aí eu fui, que hoje eu nem sabia, né, desses termos, né, eu praticava economia linear, que nada mais é do que você vai lá, compra matéria-prima, produz, e nessa época, depois eu acabei entrando na faculdade, estava fazendo estágio numa empresa grande que tinham muitas mulheres, e aí eu fazia uma produção em escala. Eu colocava meu pai, minha mãe, meu irmão para produzir, um ex-namorado meu também, então assim, colocava todo mundo ali para fazer e vendia na faculdade, vendia no trabalho, e assim, na época, eu conseguia pagar até a faculdade com esse dinheiro. Então, ajudava muito, 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 porque no começo da minha faculdade, as coisas eram mais difíceis, meu pai me ajudava a pagar, e chegou um momento que eu conseguia pagar, sozinha a faculdade com dinheiro só das bijuterias, né? E aí fazia a venda e eu não estava nem aí para o descarte. Eu nem pensava em nada sobre isso, né? Então, isso que é economia linear, né? Que a gente é linear porque é literalmente uma linha, né? De produção, sem pensar em tudo que pode acontecer depois disso, né? Pode passar. E aí, qual que foi o incômodo? É, eu percebia que as pessoas que compravam estavam toda hora comprando, toda hora, toda hora. Isso, economicamente falando, melhor dos mundos. A gente quer vender mesmo, né? Só que eu comecei a ficar pensando assim, falei, nossa. E aí eu percebi que muitas vezes elas, até porque assim, naquela época eu não tinha nem todo esse conhecimento que eu tenho hoje de metais, de qualidade de metal. Então, acabava oxidando o material, elas jogavam fora as peças, ou até elas me devolviam as peças para falar: olha, oxidou o metal, desmonta e cria alguma coisa depois aí para você. Então, assim, comecei a pensar assim: caramba, também sem saber nomenclaturas, né? O pessoal compra e joga fora assim, sem pensar, né? E aquilo começou a ficar ali me incomodando, né? Pode passar. O que que eu pensei depois desse incômodo? Falei, então tá, já que elas me devolvem algumas peças, algumas amigas ali quebravam um brinco, ou perdiam um brinco, ficava só com um dos pares, né? Ah, estourou uma pulseira, não consegui pegar todas as bolinhas, tenho essas. Ganhei um colar, não me identifiquei com o estilo. Ai, não quero. Aí eu falava para elas, ao invés de jogar fora, me dá. Aí eu comecei com aquela coisa de desmonta tudo, separa os tipos de materiais, vê o que tá bom. Tá bom? Dá para reutilizar? Passa bem assim, caseiramente, né? Passava álcool em todas as peças, o que era plástico, eu deixava de molho no detergente, e lavava, o que não era plástico, eu passava o álcool, e ali virava minhas novas matérias-primas, né? Então, aí, muitas vezes eu incorporava, por exemplo, base de brinco nova, ou algum fecho, mas eu tentava aproveitar tudo que fosse possível, né? E comecei a fazer essa coleta com essas amigas. Esse colar que eu deixei aqui de modelo é justamente para exemplificar isso, porque esse foi um dos primeiros que eu criei nesse formato de upcycling, né? Então, se vocês repararem, tem um fio cheio de tarraxa pendurada, porque eu recebia muita tarraxa. Aí eu deixava tudo limpinho. Aí eu falei, mas eu não faço tantos brincos assim. E é engraçado que na época eu conseguia criar muito mais colares do que brinco. Eu tinha dificuldade da criatividade desenvolver brincos, né? Então eu falei, deixa eu fazer um negócio, deixa eu fazer um teste. Coloquei ali num fio de nylon, coloquei, tinha uma pulseira, essa vermelhinha. Era uma pulseira de uma amiga minha, peguei e coloquei. Coloquei um monte de pedacinhos de corrente que tinha recebido.
ali são os rosinha claro, são lantejoulas que era de um. Ai, como que era tipo uma bandana, alguma coisa assim, de pôr uma faixa, de pôr no cabelo, que tinham essas lantejoulas, né? Eu fiz isso daqui. Menina, eu vendi, eu não tinha nem vendido, que eu queria muito de coração ficar para mim, porque para mim era a minha primeira obra-prima, digamos assim. Uma amiga minha, eu lembro que na época, isso há uns 15 anos atrás, ela pagou R$ 300 nesse colar. Que eu falei, eu chutei alto para ela, né, nem aceitar, porque eu não queria vender. Ela, não, porque eu quero, e aí outras pessoas queriam. Eu falei, gente, eu não consigo fazer igual, né? Então, o upcycling traz essa exclusividade, né? Então, começou dessa forma essa transição, né, da economia linear já para entrando para uma economia circular, né? Pode passar. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Tá ótimo. E o que foi percebido também, por mais que eram peças únicas ali, de designs super diferentes, principalmente com os brincos, as pessoas começaram a falar para mim, Dani, é lindo, mas o metal tá me dando alergia, ou tem muitas peças penduradas, tá pesado, eu adoro o brinco grandão, mas não tô conseguindo usar muito tempo, porque ele incomoda ali, né, fica desconfortável, e aí aquela informação ficou ali vagando na minha mente, falei, uma hora eu vou conseguir transformar isso num dos fatores que hoje é o que a gente tem, né? Pode passar. E com todas essas observações, o que aconteceu? Me veio a ideia de fazer algumas parcerias bem pontuais, assim, com algumas empresas. Então, essa foto aqui, por exemplo, que eu tô com esse rapaz, é da Secretaria da Mulher de Barueri. Eu fiz com a Magazine Luiza, com a GM, com a Siemens, com a Rede Mulher Empreendedora. Então, tinha alguns eventos assim, eu falava, eu posso deixar uma caixinha de coleta ali, vocês avisam antes que vai ter a coleta e tal. Ah, pode, pode. Aí, num período de um ano, eu consegui quase 500 quilos de peça. Vocês têm noção do quanto de peça que tinha? Essa caixa aqui, ela é só um exemplo. Para vocês terem ideia, o ateliê era no corredor da casa que eu morava. Então, era um corredor fechadinho, assim. Aí eu consegui colocar algumas bancadas e tal. Eu tive que pedir para o meu pai fazer de madeira, como se fosse um suporte para colocar as caixas assim, uma em cima da outra, e ter rodinha nesse suporte, porque eu não conseguia levantar as caixas de tão pesadas, porque vinham muitas coisas de metal. Aquilo para mim é assim, depois que eu consegui fazer essa análise aí, essa coleta de dados, eu falei, é muito nítido que todos os acessórios eles têm um valor baixo, um valor agregado muito baixo. As pessoas se desapegam muito fácil. Então elas não pensam muito assim, ah, não vou usar mais. Se você paga num acessório ali um pouco mais caro, você até pensa ou em doar para alguém, ou vender num brechó e tal. Mas normalmente era descarte. Pode passar. E aí foi onde eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada, né, envolvendo sustentabilidade, ecodesign, logística reversa e o ciclo de vida dos produtos, né? E eu comecei a perceber que, por exemplo, às vezes a gente compra um brinco, ele vem um plástico, ele vem um metal que você não sabe qual é a procedência desse metal, pode ser um Zamac, pode ser um latão, ele pode estar banhado até um banho ok ali de qualidade, pode ter um banho de verniz hipoalergênico, mas eu ficava pensando assim, cada
produto, cada matéria-prima dessa tem um tempo diferente de descarte. Então, imagina isso, né? Então, enquanto o metal ali vai levar, sei lá, 100, 150 anos ali, dependendo do metal, o plástico vai para 400 anos. Às vezes tem pedrinhas que imitam pedras naturais, mas são vidro. Vidro é tempo indeterminado. Então, aquilo me deixou muito, assim, incomodada, e aí foi quando eu entrei na minha pós-graduação, tive a matéria lá de logística reversa, dentro de engenharia de produção. Eu falei, é isso, então já sei qual que vai ser meu tema da monografia. Inclusive, a minha monografia, eu não sei porque ela não está publicada, mas se vocês tiverem interesse, avisem, né, que aí eu posso mandar um PDF da monografia, que pode ser bem interessante aí para vocês dar uma avaliada, enfim, usarem de inspiração, né, e ela é de 2017, mas pelo menos não mudaram muitos os dados, porque não existe dados sobre esse tipo de descarte. A gente vê muitos dados de têxtil. Agora, acessório, não tem, simplesmente não tem. Pode passar. E aí foi quando eu criei o biomaterial. Eu já tinha feito essa amostra de coleta de praticamente um ano, que gerou todo aquele volume. Para vocês terem ideia, como eu ainda levava em paralelo, meus pais moram no interior, eles vêm para cá a cada, sei lá, 3 meses. Eu juntava caixas e caixas daquelas, meus pais levavam para o interior. E aí minha mãe usava isso como passatempo, separar as peças, eu ensinei ela, né, a separar as peças, higienizar, então juntava as tias, até meu avô, porque era diversão deles, eles moram numa cidade de 7 mil habitantes, então assim, eles se reuniam para ficar ali conversando e ficavam desmontando acessórios. Aí eu ainda brinquei com eles e falei assim, gente, cuidado, não juntem tantos velhinhos, porque senão daqui a pouco vão me processar, falar que eu estou abusando dos idosinhos, né? Então, para vocês terem ideia do volume, eu não conseguia dar conta sozinha de fazer toda essa separação, né? E aí, nesse processo que eu estava montando a minha monografia, teve um dia que eu estava na casa da minha avó, lá tomando café com a minha mãe. Aí minha avó simplesmente tirou os ovinhos, a casca do ovo que ela tinha lavado, depois que usou, estava secando, aí eu vi ela triturando e colocando na plantinha. Aí eu, interessante. Se põe na plantinha, não faz mal, muito pelo contrário, ajuda, né, de alguma forma. E aí foi aquela coisa que eu fui juntando todas as pecinhas. Eu falei, eu quero criar então alguma coisa que pudesse ser compostável, algo que tivesse o menor número possível de mistura de materiais. Inclusive depois eu coloquei aqui em algumas inspirações aí, em referências de livros. Teve um livro que fez assim, ó, com a minha cabeça. Abriu. Na verdade, ela praticamente explodiu. O livro inteiro está todo rabiscado de que eu ia anotando as ideias, e não era nem dessa área de acessórios, era realmente de têxtil. Então, ela falava muito, que é a Helena Salcedo. Se eu não me engano, ela é uma portuguesa, se eu não me engano, ou era espanhola, não vou me lembrar agora. Basicamente, a premissa que ela faz é não misture tantos materiais, porque aí, se você mistura, você tem essa dificuldade para descarte. Então, ela traz exemplos de marcas que, ao invés de usar botão, elas criam o botão do próprio tecido, porque aí vai ser o mesmo tipo de material que vai estar ali. Ah, tem uma marca de roupa que ela tem um corte ali específico, você consegue usar ela de 10 jeitos diferentes. Então, assim, para você ter um armário cápsula ali, é uma peça coringa, né? Helena Salcedo, ela é maravilhosa, gente. Depois eu O livro até é Moda Ética? moda ética para um
futuro, mais Vou colocar o link aqui, sustentável. gente, achei aqui. Eu acho que é muito Moda ética incrível. para um futuro sustentável. Exato, esse mesmo. A gente, eu esqueci de separar para mostrar. Mas eu não tô. Eu acho que. Ah, verdade, eu emprestei ele para uma amiga, por isso que eu não tô, não tá fácil. Mas assim, é incrível. Aqui. E então, assim, foi o start que me deu para criar algo com a casca do ovo. Tanto que, assim, as nossas peças, se você, não sei se dá para ver por conta do metal, a gente não embute o pino da peça. Ela tem uma chapinha que a gente passa a cola e gruda no biocompósito. Para quê? Porque todo mundo tem um alicate em casa. Então, se a pessoa não quiser mais usar, ela pode puxar com alicate. O metal é aço inox, que ele é altamente reciclável, pode ir para coleta seletiva. Isso daqui você coloca num vasinho de planta. Vai demorar para se decompor? Vai. Dependendo do tamanho da peça, de 30, 40 anos ali. Mas já é melhor do que 150, 300, 400 anos, né? Pode passar. Aí aqui, o que mudou, né? Então, eu não estava querendo mais pensar só no produto, então eu estava pensando em todo o sistema, né? De onde que era essa matéria-prima, como que seria esse processo de produção, como que seria esse uso, o descarte. Então, começou a clarear como que seria o ciclo de vida desse produto, né? Aqui é uma foto de uma peça que a gente, ela ainda existe aqui plantadinha, de tempo em tempo eu tiro ela, vou pesando ela para acompanhar o quanto que ela está se decompondo ali, né? Para ter esses registros. Pode passar. E aí a gente, pensando ainda na materialidade, né, além da casca do ovo, a resina que é vegetal, as colorações que são todas naturais, então a gente tenta usar muito pouco metal, é só o que é essencial mesmo. Então, por exemplo, além do pino e da tarraxa, até porque assim, eu já tentei usar a tarraxa de silicone, mas ela racha, ela ela vai ficando, às vezes, mais durinha, então a durabilidade dela não é tão boa quanto a do próprio metal, aquelas, né, mais antigas. Então, por exemplo, um modelinho assim, eu preciso ter um metal para ligar uma peça na outra, né, para dar esse movimento. Então, é muito pensado nesse sentido de não ter tanta mistura, né, usar o mínimo possível. A gente tem uma embalagem, que inclusive é minha mãe quem me ajuda com isso também, que é de tecido, inclusive é de tecido de retalho de confecção têxtil. Então, a gente não compra, a gente reaproveita também e não usa plástico para poder não ter. É uma premissa nossa, a gente não usa plástico, a gente usa plástico assim de na parte de produção, mas são plásticos assim resistentes que a gente sabe que vai usar por muito, muito tempo. E aí esse tipo de embalagem a pessoa pode usar quando vai viajar para levar a peça, guardar alguma coisa depois na bolsa, nunca vai ser jogado fora. E assim, é um sucesso. Às vezes a gente está ali na feira, não precisa colocar na embalagem não, já vou usando. Vou colocar o meu aqui na bolsa. Não, vamos colocar o seu então dentro da nossa embalagem. Não, chega de embalagem. Aí eu mostro assim, não, eu quero. Então, assim, é bem legal. Pode passar. E aí, quais são as dificuldades, né, que a gente tem aqui de trabalhar com biomaterial? Tudo que a gente trabalha que é natural, eles praticamente têm vida própria, quase que isso.
Então, assim, por exemplo, fora que a gente tem uma escala bem menor, né? Então, a gente não consegue fazer muitos produtos de uma vez só, justamente por isso, porque a gente tem uma questão, no caso aqui, com a variação de temperatura. Então, se a temperatura do dia ali está um pouco mais quente, o material vai secar mais, mas ele vai secar mais rápido, né? Porque a cura ela é feita totalmente ali na temperatura ambiente. Então, a massinha, digamos assim, pode crescer um pouquinho mais. Aí a cor eu não consigo seguir um padrão de cor, porque por mais que você use a mesma receita, a temperatura vai influenciar. Então, se está calor, a peça vai ficar com uma cor mais clara, um pouco mais clara dentro daquele tom. Se está escuro, vai ficar um pouquinho mais escuro, né? Se o tempo está frio, vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, a gente não consegue ter essa padronização. A gente precisa respeitar o tempo de cura desses materiais, não tem como acelerar, né? Por ser totalmente natural. Então, a gente, é o que eu sempre falo, a gente tem variáveis vivas ali, né? Pode passar. Aí é que eu acabei, né? É o que eu acabei de falar, de temperatura, se tá num ambiente muito úmido, se eu erro um pouquinho na proporção também do material, às vezes a gente tá na correria, vai fazer meio de olho, assim, sem pesar, sem fazer um controle maior, a gente também tem, né, essa questão. Pode passar. Então, quando a gente está falando do design, a gente não está falando só com a forma, né? A forma que vai ficar ali aquele produto. A gente vai ter que escolher todos os materiais, né, que a gente vai utilizar, todos os processos, entender todos os impactos. Por exemplo, teve uma época que a gente não tinha ainda a cor vermelha na nossa paleta de cores, porque eu não conseguia chegar na cor vermelha, porque tudo que se misturava que fosse vermelho e misturava com a casca do ovo ficava rosado. Eu cheguei até a pensar em cogitar de usar alguma coisa que não fosse natural para chegar no vermelho, porque a gente sempre recebia, né? Não, façam no vermelho, usa glitter, usa glitter. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou procurar alguma coisa que não seja o glitter, mas que seja semelhante ao glitter. Eu não conhecia ainda a mica em pó, que elas são minérios, né? Então eu falei, interessante, gostei disso. Então aí a gente começou a fazer os testes, mas assim, foram 6 meses para conseguir chegar numa cor vermelha. Então tem que realmente ter essa escolha, né, mais adequada. Pode passar. E aí, quais são esses desdobramentos? Aí, nesse tempo todo que a gente está trabalhando, a gente está com essa técnica de biomaterial há 3 anos, né, já atuando. E a gente começou a observar que a gente podia ir para outros caminhos, né? Então, para vocês verem, né, que às vezes você começa ali com um produto de moda e vai para uma outra área que não tem muita relação, ou o contrário, você está atuando ali numa outra área e você identifica oportunidade para criar algo dentro da moda, né? No nosso caso, a gente começou a fazer alguns testes com peças decorativas, então aqui tem esse pratinho, né? Olha o vasinho também. Então, a gente está nessa fase de testes para criar objetos de decoração. Então, assim, eu estou ampliando as possibilidades de mercado. A gente criou uma biocerâmica usando também a casca do ovo, porque para fazer a biojoia a gente usa uma farinha bem fininha. E por mais que você coloque ali num liquidificador, qualquer outro lugar para bater de novo, chega uma hora que a casca do ovo tem vida própria ali, ela resolve pensar assim, não vou mais me quebrar, se contente com esse tamanho que eu cheguei.
E aí, para evitar esse tipo de descarte, por mais que assim, sobrou casca de ovo, vou colocar na plantinha. A gente criou essa técnica de biocerâmica, então elas imitam pedra-pome. Quem olha assim de longe acha que é pedra-pome, mas é biocerâmica. E aí, nesse caso, a gente tem ampliado até os tipos de coloração, né? Então, a gente usa bastante material de pós-consumo do alimentício. Então, a gente usa erva mate de chimarrão, casca de cebola da cor, né, a marrom, a roxa, camomila. Eu usei, inclusive, lavanda esses dias, erva cidreira, até mesmo pó de papel, porque a gente também, como objeto de decoração, esse daqui é um colar de mesa, ó, e ele é feito com a caixa do ovo. Aí eu até brinco, né? Resíduo de ovo, a gente aproveita tudo, a caixa, a casca, né? Então, a gente não tem essa de ter resíduo. E aí, para fazer essa técnica desse colar de mesa, a gente lixa uma parte do papel e fica um pozinho. Eu uso esse pozinho também, tem borra de café. Então, assim, é muito amplo para a gente trabalhar na biocerâmica, né? Tem algumas peças mais experimentais aí que a gente tem tentado fazer. São dois resíduos que a gente tem na nossa produção. A casca de ovo com um grânulo mais maiorzinho, né? E papel higiênico, porque para a gente higienizar os recipientes da produção, não dá para ser tecido. Então, assim, porque ele gruda, ele endurece, vira uma meleca. Eu falei, eu não vou comprar aqueles paninhos, sabe, azul, que o pessoal usa para limpar a cozinha. Eu não vou ficar gastando com esse tipo de coisa. Então, eu vou usar papel. O papel leva bem menos tempo para se decompor. E aí, o que eu faço? Eu misturo o resíduo de papel higiênico que a gente tem dessa produção, que ele fica até coloridinho, que fica legal, e o resíduo da caixa do ovo, que fica das rebarbas, a gente está criando um paper clay. Ele é parecido com um papel machê, mas muito mais resistente, e ele usa um pouco menos de fibra do papel do que o próprio papel machê, né? Papel machê vai cola branca, a gente não usa cola branca, os ingredientes aqui são todos naturais, então a gente consegue fazer bolinhas também, então a gente está nessa fase aí, e vai a casca do ovo aqui também, para vocês terem ideia, por isso que é bem resistente. Então, é, o resíduo para a gente, ele deixou de ser o final de um ciclo de vida, ele virou o início, né, de tudo. Pode passar. Aí eu acabei mostrando, né, que aqui a gente tem a foto que dá para ver um pouco melhor, né, o colar de caixas de ovos. Pode passar. Paper clay, é que talvez aí dá para ver um pouquinho melhor. Ainda não criamos nenhum objeto, mas a ideia é fazer mobile, luminária com esse material. Pode passar. E aqui eu trago, né, algumas referências, né, de livros, né, tem esse modo de sustentabilidade, que eu usei demais também na minha monografia, é muito bom. Se eu não me engano, é da editora Senac, se eu não me engano. Esse design para sustentabilidade também é muito, muito bom. O Moda Ética para o Futuro Sustentável, assim, virou quase que uma bíblia para mim. Então, eu sou bem, bem suspeita. Eu, eu não sei se vocês pensam em usar tingimento natural. Eu ainda não posso dizer se é bom ou não, mas como essa área também é bem ligada, eu recebi hoje esse daqui, ó. A Natureza das Cores Brasileiras. É uma pesquisadora que só.
Oi? Voltou? Tinha dado uma apagada aqui. É uma pesquisadora brasileira lá de Brasília, que ela pega só elementos naturais do Brasil. E ela vai indicando no livro, ó, como chegar nas cores, de onde que é, por exemplo, aqui eu peguei cedro rosa, aí tem nome científico, popular, como que é usado, é uma casca, e o tipo de extração, que é cria-se a laca, né? E aí ela coloca, por exemplo, os desenhinhos de a quantidade que vai de material, e esse daqui, por exemplo, é original do norte do país. Então, é muito legal. Eu já estava paquerando esse livro já tem algum tempo, né? Depois eu posso contar melhor se ficou, se realmente é bom mesmo, mas a expectativa tá grande. E aí ele vem também com como se fosse um círculo cromático, ó, para você aprender a combinar as cores. Uma Essas... bandeira, né? Lindo. eu tô apaixonada. A hora que eu cheguei, parecia criança recebendo. E aí, eu não sei se vocês já acompanham esses movimentos do Fashion Revolution, do Brasil Eco Fashion. Então, são movimentos bem legais. Eu pensei em levantar alguns cursos e para poder indicar, mas eu queria até fazer um convite. Depois aqui no final vai ter meu WhatsApp, minhas redes sociais. Se vocês quiserem me mandar uma mensagem e falar, olha, eu estou pensando em seguir essa área tal, eu ajudo a procurar. Acho que é mais fácil do que trazer algum tipo de curso mais genérico, né? Pode passar. Já está acabando, tá, gente? Quando a gente fala do que ama, a gente acaba se empolgando. Então, eu queria deixar um recadinho aqui, né, no sentido de quem está querendo começar um negócio, né, de moda sustentável, né, para vocês sempre observarem muito. Fiquem sempre atentos aos movimentos, né? Não só o que você consome, mas o que as pessoas têm consumido, o como são descartados esses produtos, né? E aquilo que mais me ajudou a construir tudo que eu tenho até hoje, o incômodo. O que te incomoda em tudo isso, né? Que aí é onde vai te abrindo caminhos, né? Pode passar, acho que é o último agora. Aí eu queria trazer aqui uma reflexão, né? Que a gente possa repensar o que a gente cria, ressignificar o que a gente descarta e reconstruir a forma como se a gente se relaciona com a moda. Porque no fim, não é só sobre peças, é sobre histórias, é sobre escolhas, é sobre o mundo que a gente decide construir. Então, queria deixar só essa reflexão aqui para vocês. E aí, acho que o próximo são os contatos, o meu WhatsApp. Inclusive, se vocês quiserem mandar que eu mande em PDF, pode disponibilizar essa apresentação e que a gente possa ressignificar todas essas nossas histórias. É isso, Ai, gente. obrigada, Dani. Foi muito bom, adorei. Eu já tinha te escutado, né? Já tinha se encontrado outras vezes te explicando, mas, nossa, muito boas suas histórias com a sua família, da onde surgiu, muito curioso.